Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes dessa palavra. E a lição dessa semana vai tratar de um tema muito importante para nós, o sábado e o fim. Venha, estude conosco esta lição. Estamos começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa receber você mais uma vez aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E a lição dessa semana é uma lição muito especial, pois vai se tratar do sábado e o fim. Mas antes de nós adentrarmos nessa lição, gostaria de mais uma vez apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui está o meu irmão Daniel, seja bem-vindo, meu irmão. Irmão Alexandre, é um prazer ter você aqui mais uma vez. A irmã Vânia, é um prazer, irmã Vânia. E o irmão Valdomiro Polidoro, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você e cada um de vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Bom, o que vocês estudaram essa semana sobre esse tema tão importante, o sábado e o fim? Sabemos que o sábado está totalmente entrelaçado com o fim, né? É a pedra de toque dos últimos dias aí, do grande conflito do qual nós estamos chegando no fim. O que vocês gostariam de destacar sobre esse tema? Pois é, entra uma questão bem interessante aqui, que o sábado, como o irmão Kleber falou, ali é o grande motivo do grande conflito. Na verdade, nós adventistas sabemos disso muito bem. Aí entra já uma pergunta que eu gostaria de fazer já, que é como que nós, adventistas do sétimo dia, da verdade presente, que dizemos que somos a verdade presente, professamos ser da verdade presente, temos guardado o sábado. Porque se nós formos, por exemplo, a Testemunhos Seletos, volume 1, da página 290 até a página 292, já tem algumas orientações do Espírito de Profecia com relação a isso. É bem interessante, né? Tem pontos bem importantes aqui que nos fazem refletir se nós realmente estamos guardando o sábado de acordo com o que nós devemos guardar ou estamos profanando o sábado. Por exemplo, tem um momento que ela fala assim, na página 291, não se tenha acautelado, unindo-se no sábado, à conversa profana sobre os assuntos comuns do dia, como ganhos e perdas, depósitos, colheitas e provisões. Então é um ponto importante. Será que temos falado sobre, mesmo no campo, né? A gente, lá em casa a gente fala, eu trabalho no campo, mas a gente fala, nós estamos falando sobre a natureza e tal, mas é meu trabalho. Se é o meu trabalho, eu não devo falar, falando de mim, né? E depois, mais à frente, ela vai falando, olha, desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Eles desonram o Criador. Quer dizer, ela não fala que não pode dormir, interessante isso, mas que durma muito tempo, passa a tarde toda dormindo depois do culto e tal, né? E por quê? Porque ela fala assim, eles precisam ganhar dinheiro, então eles precisam se recuperar muito bem no sábado para continuar a sua jornada no domingo. E alguém pode falar assim, mas eu não ganho dinheiro, né? Eu trabalho aqui, eu tenho um ministério, então depois amanhã eu vou trabalhar com as dublagens, traduções de livros e não ganho nada com isso. Mas, na verdade, o que ela está tentando dizer é o seguinte, que o sábado, ele é um dia que ele restaura a nossa força física, emocional, espiritual, e que ele precisa ser bem distribuído. Tem muita orientação sobre o sábado, ele precisa ser bem distribuído, porque na verdade é assim, se no final alguém fala para você, que dia que você guarda, né, os inimigos da verdade, eles falam, eu guardo sábado, e a pessoa sabe que você não está guardando, mas Deus sabe na verdade que você não está guardando de acordo com o que você deveria guardar, porque na verdade Deus é onisciente, e se você está pensando em trabalho, pensando o que você vai fazer no próximo dia, no primeiro dia da semana, já você está desonrando o sábado e você está transgredindo o sábado. Então eu começo com um ponto bem polêmico para mim, para nós todos, né? Será que nós realmente estamos guardando o sábado de acordo com o que está na Bíblia e Espírito de Profecia? E se a gente não for fazer isso que o irmão Valdomiro está falando, quando chegar para nós o grande teste, ou seja, a grande prova, que para nós vai ser uma prova, nós vamos facilmente mudar de lado, por conveniência, porque nós estaremos sabendo que está errado, mas a gente não guardou da forma como Deus queria que nós guardássemos esse dia. Então, nós fazemos somente uma profissão no sentido da palavra e não da ação.
E aqui a lição também no sábado e o fim, assim como começou na criação o sábado, e a lição traz junto, né, o sábado e o fim. Então, ela vai impactar tremendamente a vida de cada ser humano no planeta Terra em relação entre o sábado, o verdadeiro sábado, e eu quero comentar aqui com vocês, e o outro sábado é um sábado espúrio. E não pense vocês que a forma como vai ser apresentado o sábado espúrio vai ser chamada de domingo, ela vai ser chamada também de sábado, ou seja, o Shabat. Então, a gente vê isso muito na encíclica Laudato Si, ela fala o 7º dia, e não fala lá o domingo. Então, olha a questão do conflito, como ela vai se afunilando, e ela vai terminar em 2 sábados, um verdadeiro e um espúrio. E, às vezes, a gente pode pensar, como que o sábado pode impactar tanto na minha vida? O sábado é um único mandamento que faz referência a um Deus criador. Então, ele vai impactar em todas as coisas que vão nortear a vida do cristão. Por que eu vim ao mundo? Qual é o meu objetivo aqui? Qual é o propósito de vida para mim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer com as pessoas que estão ao meu redor? Então, não é um simples dia, mas ele é um elo da criação, um elo da redenção, um elo da restauração do ser humano. Então, assim, a gente pode... O adventista do 7º dia, esse nome ele está extremamente ligado, faz referência ao nosso Deus Criador, a Jesus como nosso Criador. Então, olha a importância da gente valorizar e pedimos a ajuda também de Deus para a gente dar a importância correta para esse dia, não nos tornar legalista, mas a gente precisa apresentar ao mundo um povo que guarda o verdadeiro sábado. E isso está cada vez mais chegando mais até as pessoas. A gente vai ver no contexto da lição o quanto isso está tão ligado uma coisa com a outra, que nós vamos aqui abordar o tema da evolução, do darwinismo, da terra plana lá no céu, irmãos. A gente vai abordar esse tema. Nós vamos seguir o conselho do Espírito de Profecia, que nós temos tantos outros assuntos para abordar, que esse é um assunto que ele traz mais divisão do que união. Então, esse a gente vai deixar para depois. Fazendo referência do que o nosso irmão falou ali, a serva do Senhor, ela cita no Testemunhos Seletos, eu não recordo agora se é o primeiro, mas na página 7 ou 17. Depois eu posso conferir, que ela fala assim, que assim como o sábado foi o sinal de Deus que distinguiu o povo quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar em Canaã celestial. E agora a próxima parte que eu acho mais interessante, é o verdadeiro distintivo dos fiéis guardadores do sábado e dos transgressores. Então nós também conseguimos entender que existe verdadeiros guardadores do sábado, existe transgressores. E em Ezequiel 20, capítulo 12, fala assim, além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para que serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui a palavra de Deus vem mostrando que Deus deu o sábado para nós, para servir como um sinal. E se tem o sinal de Deus, nós sabemos também que tem o sinal de Satanás. E no versículo 20, fala, santificai os meus sábados. Então pode ser que esse seja o problema. Pode ser que nós estamos guardando apenas o sábado e não estamos santificando o sábado. E se existe, meus amados, um sinal entre Deus e o ser humano, e esse sinal é um sinal de obediência, é um sinal de entrega, também existe o sinal de Satanás, que é de desobediência. Então nós temos que estar atentos, como o irmão Valdomiro colocou, para ver se nós realmente somos verdadeiros observadores do sábado. E se nós fôssemos entrar para essa questão, né, da verdadeira observância do sábado, da forma correta de observar o sábado, nós aqui faríamos um podcast sobre isso, porque tem muita coisa, eu acho que seria muito interessante e muito assim, importante para uma próxima oportunidade nós falarmos somente sobre isso, sobre o que é verdadeira santificação do sábado. Porque hoje em dia existe uma igreja de mais de 20 milhões, mas que não entende o que é santificar o sábado. Isso é a realidade, é muito triste, porque santificar o sábado não é só sair na igreja no sábado, né? Mas tem muito mais do que isso. E só terminando o que ele falou, hoje está tão banalizado o sábado no nosso meio, irmãos, antes que a gente passe para um contexto de grande conflito, que tem
países onde as pessoas, terminou o culto, eles almoçam e cada um vai para a praia, vai para o shopping, desde que você não compre. Então, assim, as banalizações, elas também estão dentro do povo que professa guardar um dia. E foi feita uma certa pesquisa entre o nosso próprio povo e chegou-se à conclusão, né? Uma das perguntas era se as pessoas se reuniam para fazer o pôr do sol de sexta-feira e fazer o pôr do sol quando se encerrava o sábado, para o início da semana. E qual foi o espanto deles quando as pessoas responderam? Pouquíssimas famílias mantinham ainda a sua tradição de fazer o pôr do sol. Isso é tão importante para as crianças, nós que temos família. Como que nós vamos ensinar para eles a reverência do dia de sábado se os pais eles não dão essa devida reverência? Então, isso marca... Eu tenho na minha memória, uma das coisas que marcaram muito a minha infância era os pôr do sol, quando a nossa família se reunia para ali, então, adorar a Deus, e o pôr do sol do sábado para o domingo. Então, essas duas coisas, elas marcam a entrada do sábado e a entrega também do sábado. Isso também tem se perdido entre nós. E eu achei uma pergunta bastante interessante aqui, com 3 textos específicos, né, voltado ao juízo. Né? Por que nós precisamos nos preparar, guardar corretamente o sábado, adorar a Deus? Porque um dia nós vamos ter que prestar conta disso. Né? E está dizendo assim, ó, leia Apocalipse 14, 7, Romanos 14, 10 e Tiago 2, do 8 a 13. E o que o juízo sugere sobre a responsabilidade e acerto de contas, e como o juízo e os mandamentos de Deus e a adoração estão todos relacionados. Né? Então, aqui tem algumas coisas interessantes aqui para a gente entender. Primeiro, o texto de Apocalipse fala que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Romanos capítulo 14, verso 10, fala que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E Tiago 2, do 8 ao 13, ele pede para que nós observemos a lei, porque todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Sim. Então, se eu não cometo um pecado contra um mandamento, eu posso cometer contra outro, e isso vai me fazer transgressor da lei. Mas o interessante é que aqui fala da lei da liberdade, é esse ponto que eu gostaria de frisar aqui com os irmãos. O que é a lei da liberdade? Para entender a lei da liberdade, eu primeiro preciso entender a lei da escravidão. E ela está em Romanos. Romanos capítulo 7, do 12 e 14. Diz assim, portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas no versículo 14 diz assim, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. Eu sou carnal e vendido como escravo ao pecado. Ou seja, qual que é a lei da liberdade? Aqui o texto fala sobre a lei da liberdade, só que aqui nós vemos que tem uma lei da prisão. E olha só, o versículo 22 do mesmo capítulo de Romanos diz assim, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros guerreando contra a minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, então existe aqui 2 leis. A lei da liberdade e a lei do cativeiro, que eu estou vendido à escravidão do pecado. E agora tem uma parte importantíssima aqui. Em Apocalipse capítulo 14, fala sobre a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois ainda é a hora do seu juízo. Só que antes disso, no versículo 6 diz assim, e vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? O evangelho. O evangelho eterno. E o evangelho é o que mesmo? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a lei da liberdade, Cristo, ele me dá poder para andar em liberdade e guardar os seus mandamentos. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Porque quem aceita o evangelho consegue guardar a lei e está preparado para o juízo. Não vai ter medo do juízo. Né? Então, nós sempre tentamos fugir, né, de um ajuste de contas. Né? Quando a gente percebe que vai haver um tipo de ajuste de contas, a nossa tendência é fugir. Só que aqui é interessante, nós até pontuamos aqui numa lição passada, quando Deus ele vai fazer esse ajuste de contas, é porque ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E se as nossas obras são feitas em Deus, então
o caráter de Deus vai ser vindicado. Então, para nós, o juízo é uma notícia maravilhosa e não uma notícia triste ou pesada, né? Sim. Sim. Eu cumprimento os irmãos na graça do nosso Senhor Jesus. Tem um texto aqui, ó, Conselho sobre Escola Sabatina, que aí vai amarrar o que os irmãos falou sobre o sábado, sobre o que fazer, o que não fazer. Aí alguém pode pensar, não, então sábado eu vou guardar certinho, os outros dias faço o que eu quero. Aí ela fala que nós vamos dar acerto de conta de tudo que a gente faz e onde a gente vai, ó. Página 36, nessa nova versão aqui, cinza. Alguns dedicam tempo a entretenimentos e passeios, outros a desnecessário adorno do vestuário, cultivando assim o orgulho e a vaidade. Pertence a Deus as preciosas horas prodigamente gastas, pelas quais serão de prestar-lhe contas. Ela não está nem falando do sábado aqui, ó. Horas, nossa. Igual a pessoa quando fala assim, não, eu dou o dízimo, o resto eu gasto com o que eu quero. Só que o resto também é de Deus, né? Tudo é de Deus. Então o tempo é de Deus, ó. As horas gastas em ornamentação desnecessárias, em diversões e ociosa conversação serão trazidas a juízo juntamente com toda obra. Então, aqui ela está falando de qualquer dia. Imagina no sábado. Irmãos, é terrível, né? Uma pessoa fazer um concílio no dia do sábado e todos os líderes numa churrascada no dia de sábado. Misericórdia. Aí alguns até... Olha, nós sempre gostamos de ser advogados, né? Irmão, mas eu comprar um vender, a gente pagou antes. Está tudo pago já. A gente só foi comer lá, na churrascaria. Ambiente, né? O ambiente. E o que está comendo? Exatamente. No dia de sábado. E outras pessoas trabalhando sem necessidade, né? Sem E a necessidade. gente não precisa ir longe, porque teve uns anos atrás a formatura de teologanos e engenheiro Coelho, e a comemoração foi numa churrascaria num dia de sábado. Então, às vezes a gente vai pontuar algumas coisas que vêm de fora do Brasil, mas aqui também nós estamos num nível bem degradado em relação ao sábado. É uma coisa que pode ser evitadas, né? Sim. E devem ser evitadas. Eu achei interessante que o Daniel citou Apocalipse 14:7. E Apocalipse 14:7, nós vemos a mensagem do primeiro anjo, né? Teme a Deus, dá-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo. Então nós entendemos que ali, quando surgiu a mensagem do primeiro anjo, ou quando aconteceu, ou cumpriu essa mensagem, que foi 22 de outubro de 1844, pós essa data, nós vimos Deus mandando caudais de luz para o povo e o povo novamente ali reformando, sendo restauradores de brechas. E uma dessas brechas que foram tapadas ou restauradas era a brecha do sábado. Começou ali com Ellen White, começou principalmente com José Bates, né? Foi o primeiro que escreveu um livro ali, depois Ellen White ela viu lógica naquilo e assim foi sendo restaurado. E interessante que hoje nós temos que tomar cuidado para nós não estarmos abrindo as brechas de forma disfarçada que os pioneiros vieram tampando. Deus mostrou que aquelas brechas eram para ser tampadas, e ali eles começaram a fazer esse trabalho. E interessante que aqui fala da criação também, né? E a criação, o sábado, o juízo, está tudo interligado. Se nós pegarmos aqui no texto, no livro Medição Matinal, na página CT aqui, eu não sei certinho qual que vai ser a... Cristo Triunfante. Cristo Triunfante, obrigado, meu irmão. Na página 354, é porque eu estou com a Bíblia legado, então aqui não está... É o comentário qual texto, para os comentário. irmãos achar também? O comentário de qual texto da Bíblia? Comentário do texto de Ezequiel 20:20. Olha lá. Fala assim, ó, aqui tem um subtítulo que diz: a observância do sábado representa a restrição imposta no jardim quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí fala assim: toda pessoa tem sido provada, como foram Adão e Eva no Éden. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio do jardim do Éden, assim o mandamento do sábado é colocado no meio do decálogo. Acerca do fruto da árvore do conhecimento, fez-se a restrição: dele não comereis, para que não morrais. Acerca do sábado, Deus disse: não o profaneis, antes santificai-o. Assim como a árvore do conhecimento foi o teste da obediência de Adão, o quarto mandamento é o teste que Deus deu para provar a lealdade de todo o seu povo. A experiência de Adão deve ser para nós uma advertência, enquanto o tempo durar. Adverte-nos a não aceitar de lábios mortais ou de anjos qualquer sugestão que nos afaste um jota ou um tio da santa lei de Jeová. Então, falando aqui agora claramente do Santo Sábado, nós entendemos que a pedra de toque, como foi dito aqui já, vai ser o sábado.
Não vai ser se você mora no campo, não vai ser se você come carne, não vai ser... Claro que tudo isso é importante e faz parte da nossa reforma, mas o sábado vai ser a pé de toque. Aí muitas pessoas falam assim, não, então eu não vou me preocupar com a vida no campo, eu não vou me preocupar com a alimentação, eu vou me preocupar somente com o sábado. Olha, eu digo uma coisa, sem dúvida de erro. Aquele que está tropicando em pequenas pedrinhas, quando chegar uma lajota ou um grande bloco, é óbvio que vai triplicar também. Vai ser muito mais difícil quando chegar ali e você tiver que dizer sim ou não, às vezes para a esposa, para filhos, para a própria vida, né? Então, por isso que temos que entender que o sábado está totalmente interligado com a criação. De forma primária também sabemos, né, que o sábado foi criado ali também. Então significa que se eu tenho a concepção de que eu fui criado, eu saí das mãos de um criador, eu não vim de uma evolução ou de uma ameba ou coisa assim, então isso pode influenciar no meu comportamento? Isso vai influenciar no meu comportamento? E se eu estiver num ambiente e que seja contrário a tudo aquilo que eu creio? Porque a pergunta aqui do rodapé coloca isso, né? E se eu estiver num ambiente, isso vai afetar minhas escolhas? Ou a lei da hereditariedade vai afetar minhas escolhas também? E como superar os defeitos de caráter, né? Então, é uma coisa aqui para a gente entender. Nós não precisamos ser um produto do meio. Porque a Bíblia fala que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. No entanto, Cristo veio de Nazaré. E como foi a vida dele? Ele não se tornou um produto do meio, e sim, ele transformou o ambiente onde ele vivia. Olha que coisa interessante. Jesus ele estava vindo na entrada de uma cidade e viu um cortejo fúnebre trazendo o filho da viúva de Naim. Né? Então foi o encontro da morte com a vida. E de repente a vida influenciou e eliminou toda a influência da morte que estava ali. Porque Cristo ressuscitou o rapaz e ele trouxe vida onde o ambiente era de morte. Tinha um outro ambiente de fome. Quando Cristo estava pregando e várias pessoas ali ficaram, queriam absorver tudo que ele podia falar, mas estavam com fome. Então ele multiplicou pães e peixes e ele transformou também o quê? O ambiente. E a gente pensa assim, mas todas essas coisas aí, Cristo utilizou milagre, né? Então, e eu não faço milagre, então eu não vou conseguir influenciar o meio onde eu vivo. Olha só que interessante isso aqui, ó, 499 do livro Evangelismo. Diz assim, ele exprimia frequentemente contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Isso quem que não pode fazer? Todos nós podemos fazer. E olha só a influência. Muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré a sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Entretia-se com cânticos e comunhão com o céu. E quando seus companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia de seus lábios. Disse-lhe-ia que o seu louvor banisse os anjos maus. E como o incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era afastado do seu terreno exílio e eram trazidos para o lar celestial. O que Cristo fazia? O ambiente estava pesado, as pessoas cansadas e carregadas ali, exaustas do trabalho. Ele suavemente cantava uma melodia e bania-se aquele cansaço, o sofrimento, e até expulsava os anjos maus. E isso daqui, queridos, não é milagre. Esse aqui, cada um de nós podemos fazer, ter sempre um cântico no nosso coração, né? E transformar o ambiente onde nós estamos vivendo. Se nós temos a consciência de que nós somos criados por Deus, sabemos que devemos representá-lo aqui. E se representarmos Ele bem aqui, podemos influenciar o meio onde nós estivermos. Amém. Olha, eu gostaria de avançar um pouquinho aqui e trazer para vocês, que vocês comentem especialmente sobre a questão da evolução e da criação nesse momento. Porque aqui diz assim, no século XVIII, quando a teoria da evolução conquistava o mundo intelectual, Deus enviou uma incrível mensagem de esperança. Apocalipse 14, versículo 6, versículo 7, que nós sabemos que ali revela o Criador. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque é um tema do momento, se fala muito do evolucionismo, e isso tem entrado dentro da nossa igreja. Então, como que vocês têm presenciado, têm visto essa situação agora no momento? Olha, a gente pode começar
vendo no contexto escolar, né? Depois o irmão Valdomiro pode até acrescentar aqui. Então, as nossas crianças, elas são ensinadas desde da pré-escola e depois no ensino primário, fundamental e também no ensino médio e, por fim, a faculdade, eles veem somente uma posição, que é a questão do evolucionismo. E o engraçado é que o evolucionismo, quando a gente vai estudar sobre ele não foi feito pesquisas científicas ou foram feitos testes. Não, o evolucionismo ele surgiu como? De vários filósofos sentados, assim como nós estamos hoje. Eles usam até uma sátira, né, numa cadeira de balanço. E eles, então, começaram a filosofar, ou seja, o evolucionismo ele vem de uma teoria, ele é naturalista. Ele não pode se dizer nem que ele é algo científico, como muitas coisas acontecem dentro do criacionismo, apesar de a gente não poder dizer assim, provar que Deus existe, porque a gente não sabe exatamente como muitas coisas foram feitas, mas nós temos evidência. E dentro do evolucionismo, a gente não consegue achar muitas dessas evidências. Na verdade, assim, praticamente todas as evidências sempre têm uma brecha que eles não conseguem dar uma resposta. E quando chegou aqui, né, na época, né, de Ellen White, da decepção que teve de 1844, ali por diante, que veio o darwinismo, na verdade, o evolucionismo abraçou. Era algo que eles não tinham estudado e agora Darwin conseguiu, então, trazer os estudos e para colocar aqui, não, agora está a resposta, então, do evolucionismo. Então, aqui nós temos, então, ele viajou, né, então, com o barco, veio parar aqui na América do Sul, fez lá observações com os mexilhões e também os tentilhões, se eu não me engano. E ele percebeu lá as microevoluções, e quando a gente vai estudar essas microevoluções, irmãos, a gente vê que a maioria das microevoluções elas são mutações e sempre de degeneração, não de evolução. Então, assim, se evoluiu, cadê a evolução para o melhor? A gente não consegue encontrar isso. Então, isso é apresentado nas faculdades como se fosse uma verdade. E eu fico até aqui, abro um parênteses, quando eu estava na faculdade, eu tinha mais 3 colegas adventistas, e quando a minha professora de biologia trouxe isso, eu fui a única a questionar, perguntar onde estava o elo perdido, né? E ela trouxe algumas matérias de jornal, olha para você ver a tendência, né? Então, e ela ficou assim, ela acho que não esperava essa minha pergunta, mas ninguém mais se manifestou como se isso fosse o quê? É comum, só que assim, muitos têm isso e é apresentado por pessoas extremamente estudadas como se isso fosse a única verdade. E a gente tem até uma lei no Brasil, que ele rege ali na questão do ensino médio, que, na verdade, os nossos jovens eles devem ser ensinados com o pensamento crítico. Então, você traz para eles, e eles têm que ver lógica nisso. Então, tem que se estimular ao pensamento crítico, à busca de um estudo, para você chegar num consenso. E não o que é feito no Brasil, não só no Brasil, mas eu vou usar aqui o nosso país. Você traz isso como verdade, e ai daquele que discute, esse aí é um crente, ele é religioso, tá vendo? Ele é adventista. Então, assim, nós somos extremamente satirizados por apresentar algo palpável, muitas vezes comprovado cientificamente, e nós somos taxados, ou seja, antes que se venham à tona a verdade, a gente já é ridicularizado e taxado. E muitos preferem ficar o quê? Não, eu não vou passar vergonha. E a gente perde a oportunidade de ser um testemunho na onde a gente está também, né? É verdade. Que a irmã Wanda falou é verdade. E isso ele vai até do ensino, as séries iniciais, ensino fundamental e médio, ele vai até a universidade. Você pode colocar depois depois do curso superior, você vai trabalhar ali na especialização, no mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Livre docência. Tudo isso, na verdade, ele é trabalhado desde o início para formar ateus. Na verdade, todo o ensino de Babilônia, dos jesuítas, ele é para formar ateus. Ele foi feito para isso. Ele nunca foi feito, por exemplo, para levar pessoas ao Deus. Não ao Deus verdadeiro, não ao Deus criador, não ao Deus do sábado. É um Deus estranho, um Deus pagão. E a gente sabe quem que é o Deus estranho e o Deus pagão, é o diabo. Não tem meio termo, é essa a questão. Então, o que acontece? Eu convivi 24 anos no meio
acadêmico, científico e tal, da universidade, dando aula 20 anos como professor e em graduação, pós-graduação, e realmente, irmãos, é uma fábrica de ateus. E eu me tornei um, devido a justamente esse meio que eu convivi. E isso é bem importante, a gente sempre fazer uma ligação com o que Deus fala. Lá, no Espírito de Profecia, Deus fala que as universidades, citando Martinho Lutero, Ellen White citando Martinho Lutero diz que as universidades são as grandes portas do inferno. Quer dizer, são as grandes portas do inferno, não são portas do inferno, são grandes. Aí ela continua, eu não lembro o texto direito aqui, né? Alguém depois pode colocar nos comentários do jeito que está, né? Deve fazer uma observação, até corrigir, mas é mais ou menos assim, ele complementa Martinho Lutero. Aquelas universidades que não têm a Bíblia como seu centro de estudos. Aí eu pergunto para vocês hoje, qual universidade, incluindo as adventistas, qual que tem a Bíblia como centro, como a base de seus estudos? Qual que é? Né? Então, isso é muito sério. Então, hoje nós temos realmente uma fábrica de ateus, não só nas universidades de Babilônia e jesuítas, mas, infelizmente, até nas nossas. O que acontece? O inimigo se infiltrou para simplesmente falar assim, ó, vocês estão seguindo a Deus, fiquem tranquilos, não tem problema. Inclusive, quando a gente percebe que nós iniciamos, né, essa questão, como guardar o sábado, a gente pega os livros aqui do Espírito de Profecia e como... deve ser outro estudo, né? Porque é muita coisa para falar. Como guardar o sábado? Eu sempre falo, nós somos privilegiados, né? Deus deu a Bíblia, a gente não entendeu. Ele deu 110 mil páginas para a gente entender, tudo detalhado. Então, como que eu guardo o sábado? Não pergunto para mim, nem para o pastor. Pergunto para Deus. Aqui, Deus está falando, entendeu? Então, é importante a gente pensar que esse nada fareis aqui da Bíblia, lá de Êxodo, ele é muito ampliado e detalhado aqui dentro. Mas voltando à questão do ateísmo. O ateísmo hoje ele é muito sério dentro do nosso meio aqui, mesmo a gente tem que cuidar muito com essas questões. Por quê? Porque, como a irmã Vânia falou, evolução já começa com a palavra antes dela. Teoria da evolução. Vocês entenderam? É teoria. Não é uma hipótese, é uma teoria. Vocês entenderam? Agora, quando se pega a Bíblia Sagrada, em nenhum momento você vê teoria da Bíblia Sagrada, teoria do Espírito de Profecia. Não, isso é tudo comprovado na natureza. Eu não sei se eu posso, mas hoje eu vou fazer uma indicação de um livro aqui, do pastor Wegner. Okay? O pastor Wegner, ele escreveu o livro O Evangelho na Criação. Uau! Devemos ler O Evangelho na Criação, guardem esse nome. Ele faz um trabalho maravilhoso sobre a questão de você ver Deus não é a natureza, cuidado, isso é panteísmo, não está falando que a natureza é Deus, desculpa, ele não está falando que a natureza é Deus, a árvore é Deus, a flor é Deus, ele está falando que nós podemos ver todo o poder da criação, Deus em todo o poder da criação. Isso o caminho ao Cristo fala, que uma das maneiras que a gente pode contemplar a Deus, saber que Deus existe é na sua criação. Olha que rosa maravilhosa, olha o poder de Deus aqui, isso é maravilhoso. Então, o que ele diz lá? Como guardar o sábado? Ele cita, inclusive, Ezequiel, que o irmão Kleber citou, Ezequiel 20:12, que também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E olha só que maravilhoso, a bênção do sábado é a bênção da santificação também. Então, quando você nega um dia que é o memorial da criação, você nega também o memorial do quê? Da redenção e da santificação. E diz assim como o sábado é o memorial da criação de Deus, também é para dar-nos a conhecer o poder de Deus, para nos tornar inteiramente novas criaturas. Então, quando você pensa assim, é só uma questão de evolucionismo e criacionismo. Não, vai muito além disso. Porque você pode, sem perceber, ser um evolucionista dentro do cristianismo. Até tem uma vertente que é o criacionismo científico, que eu acho bem interessante. Não é da nossa área, né? Não é da nossa fé, pessoas que tratam disso. Design inteligente, né? Eles abordam essas questões e tal. Eu não vou citar nomes aqui porque não é nada da nossa fé, não é o caso. Mas é bem interessante a gente perceber que mesmo a ciência pode provar através das obras da natureza, da criação, que Deus existe.
Isso é maravilhoso. Amém. É interessante ver também, aqui na lição de segunda-feira, tem uma pergunta, né? Pedindo para nós analisarmos Gênesis 2, Êxodo 20, Deuteronômio 5, né? E fazer uma comparação com Apocalipse capítulo 14. Uma coisa que a gente vê ali, a assinatura de Deus na criação. Ele termina a criação em 6 dias e fala, e no 7º dia, né? Ele parou e descansou de toda a sua criação, que como Criador ele fez. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, ele não dá as tábuas, ele pronuncia isso audivelmente a todo o seu povo. Em Deuteronômio 5, do 12 ao 15, ele fala, só que agora ele já tem o padrão o quê? Escrito, a lei no padrão escrito. E nos últimos dias, ele pega e faz uma referência de novo, a mesma coisa em Apocalipse 14. Temei a Deus e dar-lhe glória, por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai quem? Quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em quantos dias ele fez isso? Em 6 dias. 6. E parou em que dia? Então, a pergunta aqui do rodapé está dizendo assim, o sábado está implícito em Apocalipse 14, do 6 ao 7? Está implícito, sim. Porque como que eu vou adorar a Deus? Adorando a Deus, por que eu devo adorar a Deus? Porque eu devo adorar aquele que criou. Agora tem uma pergunta. A lei de Deus, nós temos que guardá-la e tudo mais. Só que quando o diabo não pode de um jeito, ele trabalha de outra forma. Então, entendemos que o sábado tem que ser guardado, entendemos que a lei de Deus precisa ser guardada, entendemos que o sábado é um elo, como diz até o comentário do Espírito de Profecia, que é um elo que nos une a Deus, e o Kleber mencionou também que é um sinal entre nós e Deus. E aí o diabo conosco, ele diz assim, tudo bem, realmente precisa guardar e tal, mas ninguém consegue, não é possível não. É meio difícil e tal. Alguma coisa você faz, mas você sempre vai falhar num pontinho e tal. E agora tem um detalhe, queridos. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele não fez coisas evoluírem. Ele falou e aconteceu no ato. O nosso Deus, ele é capaz de fazer isso. Então, ele também pode falar e acontecer no alto. Amém. Você pode guardar minha lei. Pode guardar todos os mandamentos. E ele fala e nós guardamos. Amém. Simples assim. Simples assim. O poder de Deus está à disposição de todo aquele que crê. Né? Esse é o maior problema. Nós precisamos crer na palavra do Deus Criador e do Deus Redentor também. Amém. E Satanás, ele tem vários enganos. Nós sabemos disso. E um dos enganos que ele tem hoje trazido para dentro do nosso povo, né, que nós podemos destacar como a lição fala aqui, é a contrafação aceito até por mesmo de alguns de nós, é a seguinte: Deus é o principal agente da criação, mas ele levou longas eras para trazer a vida à existência. Então isso aqui acaba não indo, né, essa visão não vai de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, que em 6 dias ele criou e no 7º ele descansou. É um engano não tão sutil, né? Exatamente, né? Não tão sutil, mas que tem tomado muitos aí que são do nosso meio, pessoas que têm conhecimento, que têm o espírito de profecia aí, têm entrado por esses caminhos. O que os irmãos gostariam de destacar sobre isso? Hoje, dentro do protestantismo, coisa que nas eras, né? Nas eras não, né? No século passado, jamais esse tipo aqui de teoria, ele não era aceitável de forma alguma. Eles tinham convicção da mesma forma que nós temos na questão da criação, dos 6 dias, e isso ele tem uma problemática tão grande, porque é a mesma coisa da teoria da evolução. Porque é algo também que você traz uma questão aqui mais filosófica do que algo também concreto. E vários matemáticos, tem até um documentário na Terceiro Anjo falando sobre isso, é bem interessante a gente também assistir, que isso reforça, não que a gente precise, mas nos dá embasamento para saber responder esses questionamentos, porque às vezes a gente não sabe responder na questão científica para algumas pessoas. Então, os matemáticos fizeram cálculos de como, então, essas longas eras, já que não foi um processo de 6 dias, qual era a chance, então, da vida ser gerada? E eles chegaram a uma conclusão: seria 0. Então, assim, essas eras de você ser gerado, vou dar um exemplo aqui bem simples.
a mulher quando ela fica grávida. Então, ela tem lá a fecundação do homem e da mulher, e 50% das células da mulher é dela, claro, e 50% é da célula do homem. Então, para o corpo da mulher, isso é algo estranho, é parecido com o que acontece no transplante. Então, o que vai acontecer? O corpo da mulher ela vai começar a atacar. E esse bebê ele jamais poderia, então, vir a nascer. Então, o que é que acontece no corpo da mulher? Então, existe uma proteção. Então, o zigoto, né, depois de fecundado, ele fica protegido por uma camada dentro do útero. E, olha, não tem a comunicação de sangue da mãe e sangue do feto, mas sim por uma camada hipermeável. Então, ele consegue sobreviver. O corpo da mulher ele não rejeita isso, só que uma coisa interessante, irmãos, esse sistema ele tem que ser simultâneo. Uma vez que a mulher engravidou, todo o organismo dela é preparado. Agora, como que ao longo de eras, se a gente for nesse raciocínio aqui, nenhuma vida poderia ter surgido, nenhum bebê poderia ter chegado ao fim da sua concepção. A mulher jamais poderia ter ganhado um bebê, né? Como que a evolução explica esse milagre da vida? Não tem como explicar, porque E mesmo a questão da criação, né? Deus, o principal agente, isso evoluiu ao longo de eras, né? Então, ele tem um Deus, mas ele acaba descaracterizando a obra da criação e, consequentemente, tirando o sábado, né? Quando você pega o fato, vamos pegar, porque contra fato não existe argumento. Quando você pega o fato de ambos os lados, você vai avaliar que precisa ter uma fé muito grande para crer no evolucionismo. Mas muito maior do que a fé para crer no criacionismo. São muito crentes, né? Kleber, sabe o que é interessante? Interessantíssimo também é que Deus sabe onde o diabo vai mexer. Então ele coloca sinais, ele coloca chaves que o diabo não consegue abrir. Por exemplo, quando ele fala assim, e ele criou a luz, e houve luz, ele separou luz e trevas, e houve o que mesmo? Tarde e manhã. E manhã. Aí quando você vai para Daniel capítulo 8, você também vai encontrar a profecia do quê? Das 2.300 tardes e manhãs. Quando Deus não quer que você mexa em números, ele especifica tarde e manhã. Primeiro dia, tarde e manhã. Segundo dia. E olha a comprovação disso. Se existem alguns adventistas que creem dessa forma, precisavam desse texto aqui. Patriarcas e Profetas, página 84. Olha o que diz. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, como está em Salmos 33, 6 e 9. A Bíblia não admite, presta atenção nisso, a Bíblia não admite longas eras em que a terra vagarosamente teria evoluído do caos. Se eu crer no espírito de profecia, isso aqui não me engana. Olha só a continuação. O texto sagrado declara que cada dia consecutivo da criação consistia em tarde e manhã. Olha como Deus faz as coisas sem dar a chance para o diabo enganar. No fim de cada dia está registrado o resultado da obra do Criador. Na conclusão do relato da primeira semana é dito: esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Gênesis 2, verso 4. Entretanto, isso não significa que os dias da criação não foram dias literais. Cada dia foi chamado de geração, porque nele Deus gerou ou produziu alguma nova porção de sua obra. Ou seja, Deus criou cada coisa com a sua boca, dizendo, e a coisa iria acontecendo. E ele deixou bem claro na Gênesis, tarde e manhã, para que seja realmente um ion e hebraico, que quer dizer dia de 24 horas. É interessante que os enganos não tão sutil, né? As pessoas ficam especulando, né? Sempre. Ah, irmão, mas no Japão, lá é sábado aqui. O sábado não é o mesmo sábado da criação, mudou, porque mudaram os tempos. E quem mora no Alasca, como é que acontece? Começa a especular para tentar tirar, né? Aí tem um texto da irmã Arte, Mensagem Escolhida, volume 3, página 317. Deus descansou no 7º dia e separou para que o homem observasse em homenagem à sua criação, dos céus e da terra, em 6 dias literais, como o irmão mencionou aqui. Ele abençoou e santificou o dia de repouso. Quando os homens são muito meticulosos em pesquisar e cavar para informar-se a respeito do exato período de tempo, devemos dizer,
Deus fez o seu sábado para o mundo esférico, e quando o sétimo dia chega para nós, nesse mundo arredondado, controlado pelo sol, né, pela lua, vamos sábado lunar e um monte de coisa aí. Controlado pelo sol que governa o dia, em todos os países e regiões, é tempo de observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol durante meses, em que também não há de nascer o sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. O Senhor aceita toda a obediência de cada criatura que ele fez, de acordo com a circunstância do tempo no mundo caracterizado pelo nascer pelo pôr do sol. O sábado foi feito para o mundo esférico, sendo, portanto, requerida a obediência das pessoas em perfeita harmonia com o mundo criado pelo Senhor. Amém. Então aqui, irmãos, derrubou um monte de teoria. Um texto só elimina um monte de teoria. Só um texto, exatamente. Ó, o mundo esférico, arredondado. Aí vamos pela lua. Não, é o sol. É o sol. Por isso que é o importante. sol está aqui, ó. Tá escuro para nós, no Japão tá como? Claro. Claro. E ele vai ter que guardar o sábado lá, no ambiente dele. Por isso que é importante, a lição traz, o irmão Polidoro também trouxe para nós, é importante nós crermos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem segurança, ela traz para nós um alicerce sólido. Isso é né? maravilhoso. É que o irmão Kleber acabou de falar. A palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que ela diz que fará. Não sou eu que falei isso, Aí foi a o gente Jonas sai. que falou. Geralmente a gente gosta de sair, né? Ó, quando a Bíblia não está escrito aquele tema, nem o Espírito de Profecia, mas é uma nova luz. Fora do Espírito de Profecia. Não precisa ficar só nisso. Vamos com outras coisas. Vai avançando. Aí a gente se perde. E sabia que a palavra de Deus que falou haja luz, ela continua dizendo haja luz, por isso que tem luz ainda. hoje. Ela tem poder ainda para fazer isso. Então, se você vê, por exemplo, um grãozinho de milho, você planta. Quem planta? O irmão Kleber planta. Eu acho que todo mundo aqui já conhece de agricultura. Eu planto também. E é um prazer, né? Um trabalho maravilhoso. Quando você planta um grãozinho de milho e você vê aquele torrão que está em cima dele, de repente aquele brotinho minúsculo rompe a terra e joga aquele torrão para cima. Se você pegar aquele torrão e colocar em cima daquele brotinho, vai amassar o brotinho. Mas como que aquele brotinho conseguiu levantar aquele torrão e nascer? Pelo poder de Deus, que continua valendo. Isso é maravilhoso. Então, quando Deus diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar, na verdade, não é só uma frase solta de Deus, é um mandamento, uma ordem. E quando ele diz, haja luz, vai ter luz. Santifique-se, seja santo como eu sou santo, é uma ordem dele que se cumpre em nós, que cremos. Então isso é muito maravilhoso, porque aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé não é nossa, é a fé de Jesus que nos dá poder para quê? Para acreditar que essa palavra nos santifica e que também o sábado nos santifica. Eu gostaria só de ler um texto aqui para terminar essa fala minha, que maravilhoso que é. O sábado não é apenas uma parte do Éden original preservado para nós, mas também é idêntico a esse descanso que será desfrutado pelos santos de Deus por toda a eternidade. Para aqueles que aceitam plenamente o Salvador e se entregam a Ele sem reservas, o céu realmente começa na terra. O sábado, um fragmento do paraíso, atravessa o abismo do Éden perdido até o Éden restaurado. E como é o memorial do primeiro, é o penhor do segundo. Amém. E isto mostra claramente também a interligação entre a criação e o sábado. Né? E o interessante também, o que nós poderíamos destacar da criação, o sábado e o tempo do fim? Porque nós estamos no tempo do fim, acreditamos que desde 1798 começou o tempo do fim. E no tempo do fim, o que Satanás ia querer fazer mais uma vez com o sábado? Eu gostaria de trazer para a roda aqui, para a mesa, e que vocês falassem um pouco sobre isso. Ele queria, na verdade, o que o diabo quer tirar de nós é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Porque se nós estivermos temendo realmente a Deus, o temor do Senhor nos afasta do mal, nos afasta do pecado. Salmos 33, versículo 6 a 9, a lição pediu para nós analisarmos, mas ela focou só em dois textos, né? Tem um texto que é muito interessante aqui, ó. Pela palavra do Senhor, os céus foram formados, né? E todo o seu exército e todo o fôlego da boca deles. Eu vou pular aqui o 7 e vou direto para o 8, olha só que interessante. Que toda a terra, olha só que interessante, que toda a terra tema o Senhor e que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. Porque ele falou e foi feito, ele comandou e tudo se firmou. Como o irmão Valdomiro acabou de comentar aqui, o texto que ele mencionou é interessantíssimo, principalmente e também a colocação que ele fez também com relação à planta. Olha só que interessante.
Hebreus 11, verso 3 diz assim: através da fé entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas daquelas que aparecem. Ou seja, veio tudo de algo que atualmente não aparece. Mas Deus, ele ordena e as coisas acontecem, as coisas aparecem. E por isso nós devemos temer a Deus. Só que se eu entendo a criação, eu vou temer ao Senhor, eu vou me apartar do mal. E se eu me apartar do mal, o que o diabo vai fazer? Não, ele vai ter que... Eu tenho que tirar o temor de Deus diante dele. Ele não precisa. Algumas coisas acontecem, não acontecem no mesmo ato, por isso às vezes nós não tememos a Deus. Às vezes Deus, do passado, quando se oferecia um culto que era incorreto diante de Deus, o que acontece? Às vezes as pessoas eram fulminadas na hora. Hoje Deus não fulmina, mas hoje Deus não vem no culto. Pois é. É quase a mesma coisa. Só que o quê? A pessoa não tem o juízo no mesmo momento. Então, por isso, o temor de Deus, ele se torna o quê? Um pouco obsoleto. Mas o mesmo Deus que ele agiu com juízo no passado, ele age com juízo nos dias de hoje também. Por isso nós devemos temê-lo. Ficar com medo? Não, mas respeitar aquele que nos criou. E aquele que tem o poder também para nos redimir. Amém. No sentido de reverência, né, de obediência. Exato. E quando a gente fala do poder da palavra, é interessante porque tem um experimento antigo que eu não sei se é o Egon ou o Jonas, que eles citam em um dos livros que a gente produziu, que a gente traduziu e publicou, teve uma época que uma pessoa fez um experimento assim, eu não lembro muito bem se ela cantava através de um aparelho e tinha areia ali depois daquele aparelho, ou ela falava. Só sei que ao cantar ou falar, a areia formava figuras. Aí ele faz uma relação. Quando Deus falou e existiu, como que você duvida que isso aconteceu se num experimento desse nosso limitadíssimo, ele acontece de se formar imagens? Eu achei maravilhoso. Eu gostaria de complementar o que o irmão falou. Aqui no Grande Conflito, 497, diz assim, para muitos, a pesquisa científica se tornou uma maldição. Deus permitiu que um dilúvio de luz fosse derramado sobre o mundo em descobertas científicas e artísticas. Mas, mesmo assim, as maiores mentalidades, se não forem guiadas pela palavra de Deus em sua pesquisa, ficarão desconcertadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Ela fala, o conhecimento humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar suas opiniões científicas com as declarações das Escrituras. Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e acham que a palavra de Deus deve ser testada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. Então, olha que incoerência. Você aceita o evolucionismo, que não tem como a gente provar, porque é uma teoria. E aí, quando é a Bíblia, você quer de todas as formas, não, mas eu quero provas. Mas aqui está dizendo, olha, que Deus ele derramou o quê? Um dilúvio de luz no campo científico também. Mas se você não tiver isso daqui, irmãos, a guia, que é a Bíblia, até nisso você se perde. Por que você se perde? Porque nós não temos todas as respostas. E aqui diz assim, a filosofia humana tem tentado penetrar as explicações e explicar mistérios que jamais serão revelados, nem mesmo por todas as eras eternas. Então, mesmo no campo do criacionismo, onde tem muitas pesquisas, ainda assim não é suficiente para provar muitas coisas. Então, às vezes a gente entra por um campo da especulação, e por que tem a ver isso com a criação sabe do tempo do fim? Satanás, de certa forma, ele faz a humanidade acreditar o quê? Em fábulas. Por que fábulas? Aqui diz, os que não estão dispostos a aceitar as claras e cortantes verdades da Bíblia buscam continuamente fábulas agradáveis para lhes aquietar a consciência. Porque, se a gente for ver no nosso mundo, quem aqui quer enfrentar um juiz?
Ainda mais da forma como é colocado, como o Daniel Timóteo colocou. O juízo, para nós, ele é maravilhoso a gente estudar sobre o juízo, porque não é algo que vai nos massacrar. Mas Deus está ali, está trabalhando conosco, né? É um advogado. Agora, para o mundo, ninguém quer comparecer e dar conta daquilo que você fez. Então, o que Satanás ele colocou na mentalidade? Então, o evolucionismo ele tira Deus, o gnosticismo também, que hoje está muito em moda no nosso tempo. Então, as pessoas elas são gnósticas, e isso também é uma religião. Então, o que faz? Faz você viver a vida como você quer. Faça o que tu queres, porque o quê? Não tem consequência. Então, por isso que a humanidade, essa mensagem, a lição está trazendo 2 semanas sobre o sábado, ela é urgente para os nossos dias. Porque as pessoas elas precisam saber que elas foram criadas, que existe um propósito, elas têm uma identificação. Já nessas fábulas que foram tragas e é vigente hoje, a vida humana, nós perdemos a sensibilidade pela vida humana. Vou dar um exemplo. Na questão do terremoto lá na Turquia. Isso abalou muita gente, não abalou? Abalou por quanto tempo? Se isso fosse colocado, irmãos, assim, vou dar um exemplo aqui, se pessoas do passado fossem ressuscitadas e elas vissem uma cena dessas, provavelmente elas chorariam por dias e dias. Então a nossa mente, a nossa consciência, ela também está sendo cauterizada e a gente não dá valor à vida. E a vida tem um propósito. Você que está nos ouvindo, Deus criou você. Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio de uma ameba, você não veio de células aleatórias, você não veio de uma explosão. E só um parênteses em relação à ameba, né? Porque às vezes a gente fala ameba como se ela não fosse um ser complexo. E quando você vai estudar a questão da ameba, ela daria para você encher praticamente uma biblioteca de tantas coisas complexas de informação genéticas que a gente encontra dentro de uma ameba. Então, essa mensagem para o tempo do fim, ela é muito importante. E Satanás quer fazer o quê com essa mensagem? Ele não quer que as pessoas saibam, né? O que você falou, só um pouquinho, meu irmão, ajudou. É tão interessante porque se você avaliar a questão do sábado e o tempo do fim, nós vamos entender que no tempo do fim vai ter um grande conflito. E vai ser em torno da adoração de Deus, a adoração do sábado, a adoração da besta, aceitar o domingo. Por que Satanás ele tem tanta vontade em destruir o sábado? Se nós avaliarmos, o sábado mostra quem é o Criador. E se ele tira de cena o Criador, aí entra a evolução. E aí nós vemos a profecia se cumprindo, né? O Espiritismo vai dar as mãos ao quê? Ao ateísmo. E nós estamos vendo se cumprir nossos dias. Mostra mais claramente que Jesus está muito perto de voltar. Porque o nosso país, que era um país cristão, o que mais tem crescido é o ateísmo. Devido ao quê? A evolução está tomando conta da criação, do criacionismo. A teoria da evolução está tomando lugar do fato real da criação. É o modismo, né? É moda ser evolucionista, né? Aqui, criação, sábado, tempo do fim, falou, temer a Deus da glória, Apocalipse 14, 7. Falou Apocalipse 14, verso 9, adorar a sua imagem. E Apocalipse 14, verso 12, guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, o que o irmão falou é um conflito, né, no tempo do fim. E aí tem um texto na exortação aqui, no Eventos Finais, nessa versão aqui, ó, página 86, falou perante os tribunais. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade, a besta e a sua imagem. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. E hoje a gente está vendo, principalmente aqui no Brasil, né? Os juízes recusarão ouvir as razões do que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabe que os argumentos em favor do 4º mandamento são irrefutáveis. Então o juiz não quer nem ouvir. Cale-se, não quero ouvir. Eles dirão, temos uma lei, de conformidade com a nossa lei, eles devem morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei deles, lei é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos. Olha, vão ganhar favorecimento. Mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Então, irmãos, o mundo, no contexto do Brasil, está prontinho para isso acontecer. O nosso juiz, nós sabemos como é que está, né? Está uma bagunça, né? Pegam a Constituição, rasgam, e aí, quando chegar a lei do sábado, eles vão... se eles falarem do sábado na Bíblia, é irrefutável. Não falem. E aí vai trazer acusações, pessoas que eram da nossa fé apostataram, vão falar contra nós. Irmãos, vai ser um grande conflito tremendo, sábado e domingo.
Tem uma estratégia aqui que é interessante a gente pontuar, né? Até o finalzinho da lição aqui no rodapé tem uma pergunta, né? Muitas pessoas argumentam que não faz diferença que dia se observa como sábado, desde que observemos um dia. Como podemos refutar esse argumento com a Bíblia? Uma coisa interessante, o nosso Deus, só de nós irmos lá no início da Bíblia e irmos lá num texto em que diz que Adão e Eva comeram do quê? De um fruto. Gente, isso é um detalhe. O que é comer um fruto? Pois é. Mas houve um juízo sobre o mundo inteiro e nós estamos colhendo as consequências disso até o dia de hoje. Você acha que Deus, se ele fez conta de uma mordida em um fruto, ele não vai fazer conta de um dia inteiro? Então, é uma coisa para nós pensarmos. E outra coisa também aqui. Nós vemos que no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 14, nos manda voltar no início da Bíblia. Que o início da Bíblia é o quê? É Gênesis. Nos manda olhar para a criação. Primeiro, tem algumas coisas importantes ali na criação. E é uma das coisas que o diabo mais ataca ali. Porque ali no Gênesis está que Deus é o Criador, que ele criou as coisas todas em um princípio, e esse princípio nós sabemos que é Cristo Jesus, então que Jesus também é Criador. Né? Nós vemos ali também um casamento monogâmico, nós vemos ali uma alimentação vegetariana, nós vemos ali vida no campo, nós vemos ali um dia para se parar e descansar, e esse dia não é domingo, é o sábado. Tudo isso está em Gênesis. Tudo. Se a gente não tiver alicerçado, então, irmão. Quando nós vemos as 3 mensagens angélicas, que é o tema geral da lição, nos aponta para onde? Adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra, as fontes das águas. Por quê? Ele nos obriga a ir lá no princípio das coisas, no início de todas as coisas, e entender que, assim como foi no início, precisamos voltar a ser agora. Deus espera que nós guardemos os seus mandamentos, que tenhamos casamentos monogâmicos, que vivamos daquilo da alimentação vegetariana, que nós guardemos o santo sábado do Senhor, que acreditemos que existe um Criador e que nós vamos adorá-lo 7 vezes, né? A cada 7 dias estaremos adorando esse Criador. E toda aquela base estrutural ali de Gênesis, o povo de Deus tem que viver nesses últimos dias. Isso é maravilhoso, né? A gente pensa, por exemplo, o irmão Kleber falou muito bem, a questão da produção de ateus, a gente falou, né, fizemos uma fala anterior, a fábrica de ateus nas universidades, escolas em geral, e lá na Europa é pior, bem pior, porque lá, para você fazer o evangelismo, você precisa trazer Jesus ali, para você convencer uma pessoa, mas quando ela se convence que aquilo é verdade, aí ela se torna um cristão. É maravilhoso isso, porque eles são muito céticos. Então isso é muito de trabalhar com a lógica. Isso não tem lógica, como que pode aqui e tal? Aí quando eles entendem mesmo de uma maneira espiritual, aí eles... Por exemplo, você pega uma pessoa que diz, não, eu não aceito tal, mas você pergunta para ela, por que o pica-pau não tem um traumatismo craniano quando ele bate na madeira? Porque o impacto é tão violento. Por que ele não tem um traumatismo craniano só numa batida do bico dele ali na madeira? Sabe por quê? Porque dentro da cabeça dele tem uma mola entre o bico e o cérebro. Quem que colocou essa mola? Evolução? Big Bang? Se eu quebrar esse relógio, espatifar agora, qual a probabilidade dele voltar a existir assim de uma maneira... Zero. Até as profecias que Jesus cumpriu na Bíblia, 8 profecias que Jesus cumpriu na Bíblia, elas são impossíveis de serem cumpridas de uma maneira lógica. Impossíveis. Detalhe, ele cumpriu mais de 300. Então, é irrefutável. Se você fala do sábado, por exemplo, mas Jesus e tal, ele não guardou o sábado e tal. Eu só tenho um versículo aqui para falar para a pessoa. Olha, João capítulo 15, versículo 10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu pergunto, quais mandamentos?
Ele guardou todos. Ele está falando aqui em João, capítulo 15, versículo 10. Ele não está falando. Então é interessante que lá no céu, de um sábado a outro sábado, toda. Então que interessante. Isso é maravilhoso, não é? O interessante é que o sábado, se nós pararmos para pensar, o sábado é uma amostra grátis da eternidade. Amém. Do Éden. Do Éden, né? Quando nós chegamos no sábado, e isso é lógico, quando santificamos o sábado e guardamos segundo a Bíblia, não segundo aos costumes humanos aí. Então, se nós santificarmos o sábado, ele é uma amostra grátis para nós da eternidade. Era como se cada dia na semana, como a lição mesmo disse, né, descesse um presente do céu para nós. Eu costumo falar lá em casa, o sábado, ele é como um óleo para nossas feridas. Porque na semana, às vezes, nós vamos capotando ali, vamos passando por algumas dificuldades, né? Claro que com Cristo nós estamos sendo mais que vencedores em todos os dias da semana, mas no sábado é o momento onde você para, descansa, reflete, pensa nas coisas do céu. E eu acho até interessante só falar de um assunto que vem na minha mente, que há um tempo atrás fizeram um vídeo, e foi até uma igreja pentecostal muito famosa aí, que fez um vídeo, perfeito vídeo. O vídeo ele é exatamente o que é o propósito de Deus para a família. Um dia separado para a família. Eles só erraram no dia. Que eles colocaram que era o domingo e era o sábado. Mas o problema é que esse daí é o sindicato entrando também, igual a irmã falou. Mas é o sábado, não é palavra domingo. Vai ser sábado também. Exatamente. E aí como que nós vamos entrar nisso aí? Olha, mas é sábado também. É sábado. A gente falou sábado do 7º dia. Por isso nós temos que ir para a criação. Criação 6 dias literais, senão nós não conseguimos. E no mandamento mesmo, em Êxodo 20, fala, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Ele especifica, né? Só complementando, antes que o Daniel entra no comentário dele, o que o Kleber falou, que eu estava pensando exatamente nisso. Ele trouxe dessa igreja que fez, mas nós temos um filme que já deve estar para lançar, estava em pré-lançamento, chama O Shabat. E são vários religiosos, judeus, muçulmanos, de igrejas protestantes, pentecostais, e eles vêm trazendo, irmãos, assim, é muito sutil, porque tudo aquilo que nós apresentamos de bom ao se guardar o sábado é o dia da família, o sábado é o dia que o pai pode ficar mais, porque quem é o provedor? É o sacerdote. Quem é que se priva da presença da família? Geralmente é o pai. Então eles trazem todos esses benefícios, uma pausa no trabalho. E eles trazem tudo isso. Aí mostra lá a família em meio à natureza, vendo as obras do Criador. E olha, aqui não está falando de ateísmo nem de evolucionismo. Aqui ele está trazendo como Deus. E a gente vê que todas essas fábulas que foram implantadas por Satanás no mundo, eles levaram a humanidade a um extremo. E só que isso vai precisar voltar para a linha. Só que ele vai voltar como uma contrafação, que aí vem a questão do falso sábado. Então, os motivos são os mesmos que o nosso, os mesmos motivos que Deus deu para o seu povo guardar, os benefícios que nós temos. Eles até comentam lá sobre o círculo circadiano, que na verdade ele é no sábado, né, que tem isso. Ele coloca os benefícios na nossa saúde de se guardar esse Shabat, mas na verdade, irmãos, é o domingo. Mas em nenhum momento do filme fala domingo, fala Shabat, usa Êxodo 20, apresenta aqui o que o Daniel Timóteo leu. Então, veja, a humanidade ela está sedenta por uma identificação, por um Criador. Então, isso vai cair como uma luva. Sim, realmente, eu preciso ficar com os meus filhos, eu trabalho demais. E aqui tem até uma instrução para nós, que essa provisão Deus fez lá no início. Ele diz assim, ó, o sábado e a família foram semelhantemente instituídos no Éden. Veja, irmãos, que a família e o sábado... Não então o sábado é do Criador. O sábado é da família e do Criador. Elas não se diluem. É em família que você vai guardar o sábado. Ó. E no propósito de Deus estão indissoluvelmente ligados um ao outro. Neste dia, mais do que em qualquer outro, é possível ver a vida do Éden. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e estudo no culto e recreação, sendo o pai o sacerdote da casa e pai e mãe os professores e companheiros dos filhos. Mas o resultado do pecado
tendo mudado as condições da vida, impedem, em grande parte, essa associação. Muitas vezes, o pai dificilmente vê seus filhos durante toda a semana. Isso é uma realidade. Está quase totalmente privado de oportunidade para companhia ou instrução. O amor de Deus, olha aqui, irmãos, eu fico maravilhada com esse texto. Ó. O amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exigências do trabalho. Sobre o sábado, ele põe sua misericordiosa mão. No seu próprio dia, o Senhor reserva à família a oportunidade da comunhão com Ele, com a natureza e um com os outros. Então, se você é um pai que muitas vezes está privado da presença do seu filho, e muitos de nós estamos aqui nessa realidade, a gente não precisa, os pais, o sacerdote do lar, ele não é o provedor, mas olha, no sábado, então essa comunicação que ela se perdeu durante a semana, ela pode ser restaurada. Esse texto que eu li está no Orientação da Criança, na página 372. E eu queria ler também uma passagem aqui também do Minha Consagração Hoje, na página 287. É uma meditação matinal de 1953. Diz assim: durante toda a semana, tenham o Santo Sábado em vista, porque esse dia deve ser dedicado a serviço a Deus. E é um dia em que as mãos devem repousar dos trabalhos seculares, quando as necessidades espirituais devem receber especial atenção. O sábado, façam dele o dia mais agradável e mais abençoado de toda a semana. Os pais podem e devem dar atenção aos filhos, lendo para eles as partes mais interessantes das histórias da Bíblia, ensinando-os a reverenciar o dia do sábado e guardando o segundo mandamento. Podem fazer do sábado um deleite se seguirem a conduta certa. Então, tem uma recomendação aqui, tornar o sábado um dia agradável. E muitas vezes acontece o contrário. Sim. Muitas vezes acontece o contrário. E as crianças nossas, às vezes a nossa esposa, às vezes o marido, eles não veem a hora do sábado acabar. Porque o sábado se torna algo cansativo. Porque todo o trabalho missionário que você não fez durante a semana, você quer jogar tudo para o sábado. Ao invés de tirar tempo com a família, tempo de qualidade. Não, mas eu tenho que dar isso tudo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tem que fazer também, certo? Só que esse dia é específico para você cuidar daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua família, a sua responsabilidade. Que Deus possa nos abençoar também. Não apenas conhecendo essa verdade, mas também vivendo essa verdade. E tem um texto aqui que eu gostaria de ler, porque o sábado ele está diretamente relacionado com o novo nascimento também, né? Nos torna uma nova criatura. Diz assim: assim como o sábado é o sinal de uma criação perfeita, é o selo de uma nova criatura em Cristo. É, portanto, o selo de Deus, ministrado pelo Espírito de Deus. Como veio do paraíso, como ele veio do paraíso e faz parte do resto do paraíso, então mostra que aqueles que o guardam em espírito, não apenas na forma, estão, através do poderoso poder de Deus, destinados a um lugar no paraíso. Uau! Maravilhoso. Que bênção, que Deus possa nos abençoar, né, com essa mensagem. Já estamos sendo abençoados. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estudando essa palavra de Deus que tem poder, né? Tem poder na criação, teve poder na criação, tem poder nos nossos dias atuais e é muito bom entender um pouco mais da palavra de Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço a presença de cada um de vocês. Também agradeço você que acompanhou essa lição conosco. É um prazer sempre estar estudando com você. Eu gostaria de pedir que você deixasse seu comentário aí embaixo, o que você tem aprendido na lição da Escola Sabatina, algum texto também que você acha importante. É um prazer junto compartilhar com você essa mensagem. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar aí o seu like, o seu comentário. É um prazer poder interagir com você. Não se esqueça de amanhã, às 6 horas, assistir o nosso podcast. Ali vai ter um assunto muito completo sobre esse tema, criacionismo e evolucionismo. Não se esqueça, amanhã, às 6 horas. Que Deus te abençoe. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade.
IAG. Juntos avançaremos.